Dados da Organização das Nações Unidas afirmam que cerca de 232 milhões de pessoas no mundo vivem fora do país de origem. Ou seja, 3% da população mundial está na condição de imigrante ou refugiado. E o Brasil, segundo a Organização Mundial das Migrações, é o país da América Latina que mais atrai fluxos migratórios de fora do continente. E além de deixarem os países de origem por diferentes motivos, essas pessoas ainda precisam passar pelo desafio de se estabelecerem no Brasil, que não possui uma política pública adequada para migrantes e refugiados. E é para falar mais sobre o assunto que recebemos aqui no estúdio Karen Vapechovski, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário no Rio Grande do Sul. Também com a gente Gabriela Mesanotti, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unicinos, e também o Inácio Helfer, que é professor do curso de Filosofia da Universidade. Olá, sejam bem-vindos aqui no programa, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa. Karen, e para a gente começar, é importante que as pessoas se localizem bem em relação à diferença de migrantes e refugiados, né? Qual que é essa diferença? Sim, bastante importante porque a motivação, principalmente desse deslocamento, é o que diferencia o termo da migração e do refúgio. O migrante ele pode sair do seu país e busca melhores condições no outro país, numa outra região. O refugiado, quando ele foge do seu próprio país, é por uma questão muito de segurança mesmo, e por fundado temor de perseguição, porque de alguma forma ele é perseguido por razões políticas, ideológicas, de raça, gênero e etnia, e isso faz com que a pessoa não tenha a mesma liberdade de retorno ao seu país como teria um migrante. Então, a grande diferença, principalmente conceitual, é que um pode voltar quando puder e quando quiser, e o refugiado necessariamente poderá voltar quando o seu país estiver novamente num processo de paz, né, ou pelo menos não um conflito instalado. Professora Gabriela, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, sobre os motivos que fazem os migrantes deixarem seus países de origem. Então, seria talvez importante salientar que o refugiado não deixa de ser um migrante, é uma categoria dentro dos migrantes. Então, a gente tem o deslocamento forçado de pessoas, inclui a questão do refugiado, mas não é só o refugiado. A pessoa pode se movimentar também por questões climáticas, por outras questões que não estão dentro do Instituto do Refúgio. O refúgio tem uma disciplina muito específica e a regulamentação dele vem do Estatuto dos Refugiados de 1951 e depois o Protocolo de 1967, na perspectiva global. E depois, na perspectiva regional, nós temos toda uma série de declarações aqui na nossa região, e isso é bem importante frisar, porque nós temos agora a Declaração de Cartagena, está fazendo 30 anos, então 2014 é um ano de festa, digamos assim, marco da data, mas também um ano importante para reflexão sobre esse tema. Então, o Brasil inteiro, as redes do Brasil vêm trabalhando mais esse assunto e vêm discutindo quais seriam as ações importantes para traçarmos um futuro, uma política pública, não só no Brasil, mas em toda a região americana. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Antes, quero saber do professor Inácio. Então, qual a atual situação dessas pessoas, então, aqui no nosso país? Bom, nós temos uma atividade prevista agora para o dia 22 de junho, que é a comemoração do Dia Internacional do Refugiado e do Migrante. Essa comemoração, ela é uma atividade que vai ser realizada em algumas cidades brasileiras, São Paulo, através da Prefeitura, e também em Brasília tem atividades previstas nesse sentido. No Brasil, as políticas públicas de recepção dessas pessoas ainda são bastante fracas, são efêmeras, né? Elas, em grande medida, são atividades organizadas, por exemplo, em São Paulo pela Caritas, aqui no Rio Grande do Sul, a ZAF e a organização que a Karen há pouco citou. E nós temos também iniciativas de prefeituras, né, que recebem, o governo estadual também no Rio Grande do Sul, no ano passado organizou um evento sobre a migração. Então, existem momentos de reflexão sobre o assunto, de elaboração de políticas,
algumas ações estão sendo feitas. Claro, né? e a gente Isso até é percebe importante. que as pessoas até comentam mais sobre isso. Na própria mídia a gente vê muito mais esse assunto em voga. E até dentro disso que o professor Inácio está comentando, o Estatuto dos Estrangeiros é de 1980, quer dizer, tem um bom tempo aí que ele está em vigor. E alguns países que também recebem um grande fluxo de imigrantes, como é o caso da Argentina, já fez mudanças na legislação. Então, a brasileira, ela, claro, precisa também dessas mudanças, precisa se adequar, né, professora Gabriela? Quais são os principais problemas dentro desse estatuto hoje? E até porque ele já está defasado, com certeza. Isso. Uma norma jurídica não fica obsoleta só pelo tempo, né? Mas, especificamente nesse caso do Estatuto do Estrangeiro, ela tem uma característica especial porque ela foi feita no tempo da ditadura. E então o Brasil precisava de uma política migratória que fosse muito restritiva e muito pautada pela questão da segurança nacional. Então, todos os empecilhos jurídicos possíveis para dificultar a entrada de estrangeiros no país foram providenciados nessa legislação. E é por isso que a gente precisa de uma legislação nova, uma legislação que não tenha como amparo a segurança, também tenha, mas não como amparo principal, mas sim a questão dos direitos humanos. Então, a nova legislação de imigração deveria se pautar numa legislação de vanguarda, como outros países já têm, como outros estados e a própria ONU prega, né, que é a questão da dignidade dessa pessoa que foi forçada a abandonar o seu país, não foi uma escolha, isso tem que ficar bem claro, né, que o refugiado sai, né, porque foi obrigado a fazer isso. E a questão da migração no Brasil, também precisamos de alterações urgentes, porque as instituições não comportam o número de imigrantes que vem chegando, nós não temos estruturas institucionais, estruturas políticas, né? Mesmo nas universidades, o debate do tema também é precário. Então, nós temos toda uma falta de preparo para esse abrigo. Então, nós precisamos desenvolver essa legislação com a pauta dos direitos humanos e não a pauta da segurança. Karen, nesse sentido, você acha que as políticas migratórias restritivas seriam ideais ou elas acabariam gerando aí mais pessoas ilegais? Enquanto que, se o Estado se omite ou simplesmente restringe a chegada de novas pessoas, isso abre realmente um precedente para outros tipos de entradas no país. Então, a criminalização da migração, os meios alternativos criados pelos coiotes, pelo tráfico humano, isso sim pode ser causado por uma legislação muito restritiva. O que hoje acontece no Brasil, que há muito tempo não havia, é o Brasil ser um destino final desses migrantes e refugiados. Até há pouco tempo, bem pouco tempo, cerca de 5 anos para cá, antes disso, o Brasil era uma ponte para o acesso aos países mais tradicionais no acolhimento, que é Estados Unidos, Canadá, né, e outros países que são mais tradicionais na migração. Em razão até da própria condição atual do Brasil e se ter uma postura mundial de uma questão de prosperidade, de melhores condições de vida, né, algumas políticas públicas que são muito atrativas, né, aí fora, tem sim o Brasil se tornado um destino final, o que está, então, tornando isso até um tema de reflexão e também provocando o Estado e a sociedade a pensar uma nova lei. Nós participamos da Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, a Comigrar, em São Paulo, que foi o ponto culminante de um preparo que aconteceu de 6 meses, mais ou menos, entre uma consulta popular e coletiva em todo o Brasil. E nós, aqui do Sul, participamos através das conferências livres, conferência municipal e estadual. Inclusive, aqui na Unicinos também realizamos uma conferência livre muito, muito participativa. Acho que foi a maior, inclusive, de todas que aconteceu em todo o Brasil. Então, nós estamos aproveitando este espaço da sociedade civil, da academia, para subsidiar o próprio Estado a criar essa nova lei. Então, nós estamos provocando isso e mostrando as nossas demandas. Esse é um ponto importante, a questão da migração sul-sul, essa transformação. Por quê? Porque quando a gente antigamente a gente falava de migração, ficava óbvia a necessidade de migrar para os países europeus, para os Estados Unidos, né, as melhores condições de vida. Mas quando o migrante opta por uma migração no sul, ele sabe que as dificuldades vão ser maiores, né? Então, os nossos países têm problemas similares.
Então, como fazer uma política pública eficaz nessa área, considerando que toda a população brasileira já tem essas carências, né? A saúde não é boa para o brasileiro e não é boa para o estrangeiro. Então, esse é um ponto interessante. E resgatando a questão do Comigrar, foi um fórum muito interessante porque teve a participação dos refugiados, a participação dos migrantes, né? Muitos estavam lá e a gente pôde escutar diretamente deles o que eles precisavam, entendem que o Brasil precisa desenvolver nessa área. Interessante mesmo. Então, foi Bom, bem... o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. É isso mesmo, um instante só, a gente já volta.